Oi! O meu convidado dessa semana é o médico psiquiatra Dr. José Carlos Apolinário. Doutor Apolinário, muito obrigada. É uma alegria ter o senhor aqui. Muito obrigado pelo seu convite. Ah, imagina. O Dr. Apolinário, ele é professor doutor do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Agora eu estou morando no Rio, então a gente vai gravar alguns vídeos aqui do Rio de Janeiro. Por isso eu convidei o Dr. Apolinário, que é o coordenador do GOTA, que é o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares aqui do Rio de Janeiro. Doutor, vocês têm um atendimento de graça para as pessoas que precisam de atendimento especializado em transtornos alimentares aqui no Rio, né? É exatamente isso. A gente já funciona desde 1993 e baseado em duas grandes instituições, o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. E dessas duas unidades oferecem serviços gratuitos para pacientes familiares, né, de pessoas portadoras de transtornos alimentares, quer sejam anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar ou outros transtornos intermediários, né, que a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem todos os critérios para esses transtornos, mas sofrem muito com sintomas alimentares, né? Que, aliás, é muito comum e a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou gravar com o Dr. Apolinário 2 vídeos. Achei muito bacana, doutor, que o nome do grupo de vocês é Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares. Porque essas duas coisas estão bastante relacionadas, né? As pessoas têm um pouco de preconceito com os transtornos alimentares porque pensam que transtorno alimentar é só aquela moça que está com 30 quilos morrendo de anorexia. E a grande verdade é que os transtornos alimentares são doenças muito complexas que envolvem muitos tipos de sofrimento com a alimentação, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, como isso é amplo, porque tem a compulsão, tem vários tipos de anorexia, tem com métodos compensatórios, é muito complexo, né, doutor? É muito complexo. E apesar de que clinicamente, né, você tem esses diagnósticos que a gente chama até categorias muito padronizadas, né, anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar, acredita-se que transtornos alimentares são um complexo de sintomas, né? Então, assim, na realidade você teria que falar de transtornos de imagem corporal, transtornos do peso, desde baixo peso até peso elevado, transtornos que envolvem aspectos psicológicos e compulsão alimentar, sem compulsão alimentar, todos esses sintomas em si podem, enfim, perturbar o indivíduo e necessariamente não estarem associados, mas muitas vezes eles estão associados e aí sim eles configuram os transtornos alimentares propriamente ditos. Mas uma pessoa, às vezes, com um sintoma ou outro, já pode sofrer muito e necessitar atendimento e tratamento. Então, é muito importante a gente deixar isso claro. Às vezes, a pessoa não tem um transtorno alimentar que entra completo, né? Mas se a pessoa que está assistindo a gente, doutor, tem um sofrimento imenso com a alimentação e com o corpo, já pode ser considerado um transtorno alimentar. Provavelmente, assim, se a pessoa tem um sofrimento exagerado com a sua forma corporal, com a sua imagem corporal, porque essa convenção de achar que transtornos alimentares tem a ver só com alimento, tem a ver com alimento, tem a ver com a forma corporal, com a insatisfação pessoal em relação a como está o seu peso, vários aspectos relacionados a isso, né, estão relacionados a transtornos alimentares. E que causam um sofrimento imenso a ponto da pessoa parar de viver, não conseguir trabalhar, não conseguir sair de casa, pode ser muito grave. Isso é um impacto, né? Geralmente a gente mede o sofrimento pelo impacto que ele causa, né? Normalmente a pessoa que sofre desses problemas, ela começa a ter impacto ou na sua vida pessoal, pode interferir no seu trabalho, tanto a pessoa deixando de trabalhar alguns dias, como a pessoa chegando no trabalho e ficar assim meia bomba, né? Já não conseguir trabalhar daquele jeito que conseguia. E ela tá pensando no corpo, ela tá pensando na comida, tá pensando nisso. Isso é que faz com que ela acabe impactando o seu trabalho, as suas atividades. Então, a primeira coisa que precisa ficar muito clara nesse vídeo é, se você tem alguma espécie de sofrimento que realmente te traz esse prejuízo na vida, procure ajuda, né? Não precisa ser, só vou no médico se tiver anorexia, só vai no médico se tem bulimia, só vai... Não, se tem algum, não precisa dar nome para o sofrimento. Procura e eu ajuda, acho que assim, né? isso não somente para o indivíduo, que você sabe que muitas vezes são os familiares, né, que são os primeiros a perceber isso. Se os familiares também perceberem que a pessoa, geralmente o adolescente, né,
está tendo sofrimentos exagerados em relação a isso, como aumento de atividade física muito exagerada, tendo atitudes estranhas em relação à alimentação, e isso não precisa chegar a um nível de maior de gravidade. Muitas vezes já tem que ser compartilhado com adolescente e já tem que ser sinalizado a busca de um atendimento. Doutor, eu queria conversar um pouquinho agora sobre a anorexia. A gente sabe que a anorexia é talvez o menos comum, mas o mais grave, porque mais leva à morte, né? E a gente pensa que a anorexia é simplesmente aquela menina, jovem, adolescente, mulher que não quer mais comer. Só que, depois que eu comecei a estudar sobre os transtornos alimentares, eu descobri que existem vários tipos de anorexia. Tem a anorexia com métodos compensatórios, como da bulimia, tem a anorexia nervosa atípica. Então, conta pra gente, doutor, como é que são os tipos de anorexia que podem aparecer? Então, a anorexia nervosa, o diagnóstico basicamente, né, seria essa recusa alimentar ou a dificuldade de alimentação que acaba conduzindo a um baixo peso, né, que seria o primeiro critério. Então, a definição do baixo peso não é aleatória, mas não é uma coisa assim muito precisa, porque a partir de que peso estaria esse baixo peso? Então, diz que esse baixo peso seria você estar com peso menor do que o esperado para a sua idade, altura, tudo isso. O segundo critério seria o medo, né, de engordar, medo de ganhar peso, ou às vezes a pessoa diz que não tem até medo de ganhar peso, mas você acaba vendo que a pessoa está com baixo peso e mesmo assim continua tendo práticas que continuam conduzindo a reduzir o peso mais ainda. Então, apesar de não ter dito que não tem medo de engordar, deveria estar se alimentando e não está. E o terceiro seria isso que a gente falou antes, que é esse pensamento meio obsessivo, esse pensamento prevalente, só ficar pensando em alimentação, corpo, uma insatisfação muito grande com o corpo, a vida fica toda voltada para essa preocupação excessiva com o corpo. Esse quadro pode estar associado ou com uma restrição total, então a pessoa com anorexia nervosa só faz a restrição alimentar, ou muitas vezes tem a restrição, mas depois por um período de restrição a pessoa tem episódios de compulsão alimentar e depois às vezes tem práticas compensatórias, uso de vômitos autoinduzidos, que é o uso de laxativos, de uso de diuréticos, medicação para emagrecer, aumento de atividade física, hoje faz com que a gente... o primeiro mito que precisa cair é que toda pessoa que tem anorexia não come nada. Exatamente. Às vezes ela come e aí usa métodos para se livrar do que comeu. Teriam dois tipos, um tipo restritivo, é aquela que só faz a restrição, e o outro que, além da restrição, ainda faz esse episódio de comer demais. Então é até estranho, né? Porque você tem a anorexia nervosa com uma hiperalimentação em determinados períodos. Né? Sem deixar de ser anorexia. E a complicação é muito mais arriscado, né? Porque a pessoa tem todos os riscos da bulimia nervosa associado aos riscos da anorexia nervosa. Esse quadro é bem grave. Bem grave. E você também tinha falado do diagnóstico da anorexia atípica. Isso, né? Porque outro dia eu recebi uma mensagem de uma moça que me disse: eu tenho anorexia nervosa atípica, e eu tinha estudado isso para o meu livro e eu recebi várias pessoas, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Então, o que caracteriza a anorexia nervosa atípica? Basicamente, é a falta de um desses critérios. Então, por exemplo, se uma pessoa não tem o critério do baixo peso, então digamos que uma pessoa tem um índice de massa corporal de 19, né? Necessariamente ela teria um índice dentro do limite da normalidade, né? 19, 20. Mas se essa pessoa tem esse índice de massa corporal, mas tem uma preocupação, tem uma restrição alimentar muito grande, além da restrição, um pensamento obsessivo em alimentação, sentindo uma insatisfação corporal extrema, ela pode ter um sofrimento tão grande como uma pessoa da anorexia nervosa. Uma pessoa com anorexia nervosa atípica, ela pode ser uma etapa, ela pode evoluir para a anorexia típica rapidamente, ou pode manter com a atípica durante muito tempo, com as mesmas consequências às vezes do que a atípica. Às vezes é mais difícil de diagnosticar, porque até a paciente diz: não tenho baixo peso, exagerado. Como que eu tenho, transtorno alimentar? Como é que eu tenho transtorno alimentar? Não sou assim. Só que ela vai ter todos os riscos de transtornos psiquiátricos, pode ter quadros depressivos, risco de suicídio, pode ter os fenômenos de compulsão alimentar associados. Você sabe, doutor, que quando eu fui na psiquiatra pela primeira vez, há 2 anos, que eu contei
todo o meu sofrimento com a comida, e ela me disse, olha, Dayana, isso é transtorno alimentar. Falei, imagina, claro que não, eu não tenho transtorno alimentar, eu não sou magra como uma anoréxica, eu não tenho bulimia, eu não tenho transtorno alimentar. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo pro senhor, doutor, porque as pessoas precisam entender que o transtorno alimentar é muito mais amplo, tem muito mais coisas do que a gente bota as pessoas em quadradinhos. Claro. E a verdade é que nós somos seres muito complexos, e a nossa relação com a comida, ela pode ser extremamente complexa, Sem né? dúvida. No vídeo da semana que vem a gente vai falar sobre compulsão alimentar, mas para encerrar esse vídeo, doutor, quando a pessoa percebe que tem esses sinais todos, o que é melhor? Ela vai direto no psiquiatra? Porque tem gente que está com problema com a alimentação, vai no endocrinologista, vai na nutricionista. O que o senhor aconselha? Qual é o melhor caminho para Eu buscar? acho que a melhor coisa para uma pessoa que tem um transtorno alimentar e quer se tratar é procurar um profissional treinado em transtornos alimentares. Para isso é importante o trabalho que você faz de divulgação desses centros, para isso é importante você procurar as principais universidades, os centros universitários, que geralmente eles têm uma unidade de transtornos alimentares, ou eventualmente entrar nos sites da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação de Psicologia Local, vendo quais são os profissionais que trabalham especificamente com isso. Porque o tratamento... Normalmente ele é longo, né, doutor? Ele é complicado. Não pense que uma doença tão complexa vai ter um tratamento rápido e fácil. Sem dúvida. Como qualquer transtorno mental, né, doutor? Sim. As doenças mentais causam um sofrimento muito grande e o tratamento, elas não são doenças simples e o tratamento nunca é simples, né? Bem, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui e na semana que vem a gente espera vocês, porque a gente vai conversar de compulsão alimentar, o que as novas pesquisas têm mostrado, estudos que vão ser feitos no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Então a gente te espera na semana que vem. Um beijinho, até lá!